Eu estou pro... Vamos lá. Isso. Vamos lá. Então, nós vamos para o última, não, penúltima, na aula, e o nosso tema é uma coisa meio estranha, porque o título é Deus Trino, do cristianismo e a trindade do capitalismo como religião. Então, putz, se mistura duas coisas, uma coisa é cristianismo, outra coisa é a ideia de que o capitalismo tem uma visão do mundo que possa ser chamado quase como religião, né? Do capitalismo como religião, né? Se existe algo chamado capitalismo como religião, você tem que ter uma ideia sobre Deus no interior da religião capitalista e a minha hipótese doida é de que a ideia de Deus do capitalismo também tem um caráter trinitário. Tudo bem? Então, olha, gente, isso aqui não é muito comum vocês verem isso, mas eu aproveito esses cursos para eu tirar algumas hipóteses, né? Desenvolver umas ideias malucas, né? Então, você vira uma tipo de uma cobaia. Então, quero apresentar assim. Primeiro, a ideia de onde vem, antes do Deus, ideia do trino, a gente tinha Deus monoteísta. E antes do monoteísmo havia deuses ou religiões politeístas, né? Então a gente já volta historicamente, você tem primeiro deuses. Tá? Aí então eu quero fazer um pouco essa evolução histórica. Tudo bem? Vocês estão me acompanhando aí? Sim. Se vocês ficarem, o professor está muito maluco, porque assim, o que eu fiz antes, olha, começamos o curso, né, falando entender o contexto da época que surge a teologia de libertação, a questão da experiência ética, espiritual, de encontrar com os pobres, daí a prática, depois a necessidade de entender quais são as causas do sofrimento e da pobreza, depois como interpretar a realidade e os textos sagrados, o texto bíblico, para entender melhor corretamente, analisar, interpretar e analisar a sociedade, e depois chegamos a discutir a mediação prática pastoral, depois fomos para no resumo, né? Retomando a figura de Jesus Cristo, que é a figura mais importante do cristianismo, depois a igreja, diferenciando a relação entre a igreja e o reino de Deus, e Jesus veio pregar o reino de Deus, e depois da ressurreição e o início do cristianismo, a gente começou a ter a igreja como um lugar de compartilhar a fé e como instrumento, a mediação para lutar pelo reino, né? E uma das coisas, recuperando, normalmente os cristãos acham que a igreja é a coisa mais importante e não percebem que o objetivo central, a questão central do cristianismo é o reino de Deus, que é a pessoa de Jesus. A igreja está em função de, né? Isso é importante também para todas as outras religiões, né? No caso, particularmente, do grupo de vocês do budismo, né? Que é assim, a comunidade, isso, está em função de, né? Não é o último valor. E aí, vamos discutir as duas últimas temas, que é agora que é Deus. Então, assim, mesmo em termos claras sobre questões claras, assim, óbvias sobre a visão de Deus da Bíblia, é que a Bíblia só aparece 3.000 anos atrás, né, do que nós conhecemos. O texto bíblico exatamente vai dar no século VIII para frente. Tá? Você tem textos a partir do século IX ou décimo antes de Cristo, mas a noção de Deus que libertou os escravos do Egito, o Deus da Javé, isso tem mais ou menos 1.250 anos antes de Cristo. 1.200, 1.250, depende
como é que você consegue achar mais ou menos o período, tá? Agora, a ideia de deuses ou dos semideuses e religião existe pelo menos 60 mil anos antes de Cristo. Tá? É quando a espécie humana já tem, nós temos comprovações de que você tem produções simbólicas que indicam para as questões da vida após morte, ah, os antepassados, os espíritos, etc. Porque isso faz parte da condição humana. Então, a gente precisa entender como é que aparece isso, né? E como isso evolui. Então, normalmente, a gente coloca na história de seguinte forma: você tem as famílias ou clãs que têm os seus deuses, né? De onde vem esse Deus? Vem, aí não vou entrar nessa discussão, mas vem aí, por exemplo, você tem comunidades antigas, tradições que trabalhavam com totens, que eram o símbolo sagrado que une aquele grupo de famílias que vai dar clã. Quando esse grupos se conecta com outros grupos e cria uma organização, que depois a gente vai chamar de tribos, né? Vai ter seres sobrenaturais que unifica, que coloca o símbolo, né? E aí a tribo começa a interagir com os deuses que estão na tribo. Então, obviamente, você tem tribos, desculpe, deuses que vêm dos clãs, vai conviver, e aí, na medida que os clãs se tornam como se fosse uma unidade maior de tribos, você vai ter também incorporação dos deuses familiares e outros. E aí você tem um processo de classificação dos deuses. Depois, esses mitos, as narrativas que vão se estabelecendo, vai explicando para o povo como é que os deuses criaram o mundo e como funcionava antigamente e como as tribos têm que viver e agir e compartilhar a estrutura de poder e a hierarquia a partir daquilo o que os deuses ensinaram. Então, os deuses e religião é um processo necessário e a forma como a sociedade se organiza e sobrevive. O que acontece é quando uma tribo entra em contato com outra tribo, de início com guerras, depois com certos acordos comerciais, ou porque uma tribo mais forte, com guerra, toma o poder, né, incorpora. Então, nós vamos ter redes de tribos que vai virando, a gente vai chamar de país ou de nação. E aí você vai ter o Deus mais poderoso e deuses menores. É assim que se organiza. Quando você tem, na medida em que você tem, por exemplo, o Império Egito, que incorpora os deuses e as estruturas políticas menores, assim como no Império Inca, na América do Sul, Império Azteca, na América Central e no México, né? Você tem essa incorporação, e aí você vai estabelecer o Deus mais importante, para dizer que o imperador é o representante do Deus mais importante. Aí depois que você tem império, você tem os reis, ou vice-reis, aqueles que você divide o estado, ou a região, em menores, e você tem controle daquilo. E você tem, então, essa mediação cultural, seu meio cultural de você explicar, justificar e organizar a questão dos deuses. Tudo bem? Tá. Então, a gente tem o Deus poderoso, o Iá Supremo, mas ainda não tem a ideia do Deus único. Tá?
Onde é que a gente tem na nossa tradição ocidental? Quem é que entra com essa discussão do Deus único? É Israel. E Israel inventa ou cria uma religião ou recebe uma religião, isso vai depender da se é crente ou não naquela narrativa, né? É diferente. Por quê? Porque não começa, não é uma religião que nasce de um país poderoso. O povo nasce como? São escravos fugidos que saem do Egito, vão para a Palestina e tentam criar um Deus diferente, um país diferente. E ao fazer isto, o que eles fazem? Criam uma aliança de vários grupos que eram ex-escravos, eram marginais da sociedade, ou os camponeses que estavam oprimidos nas cidades-estados, que saem e se juntam e criam uma confederação de tribos, as tribos de Javé, unidos, não porque têm o mesmo sangue, né? Porque quando você tem uma tribo, você tem união por conta de sangue, e uma tribo mais forte toma o poder. Então, a questão do sangue é importante na elite. Quando você tem um país, uma religião que vem de, de tradições diferentes, de grupos diferentes, de sangue diferente, entre aspas, o que une é a ideia da aliança de Javé. Então, você tem uma coisa nova, que é uma aliança não a partir dos interesses econômicos ou de sangue, mas de um acordo entre os ex-escravos, os camponeses explorados e marginais da sociedade, que não tinham acesso às cidades. Quer dizer, nós estamos juntos, somos um mesmo povo, porque Deus nos chamou. E aí você tem um Deus. Vai ser que todos são iguais, ou mais ou menos iguais, né? E nesse processo, você tem, eles têm deuses diferentes. Eles têm um monte de deuses. Nós somos diferentes. E nós temos um único Deus. E um Deus que não pede exército e não querem que os sacerdotes tenham terra. Essa coisa. Eles não querem exército porque nas cidades que eles conheciam, nos países que eles conheciam, quem controla o exército tem o poder. Óbvio. Então, nós não vamos ter exército. Tá. Qual é outro processo de ter poder num país? Quando o sacerdote que tem a terra e a palavra sobre Deus e os ritos, né, se une com os que têm militares, a força militar, e vira rei. Então, a gente não quer nem exército e nem quer que o sacerdote, que nós precisamos, porque sem sacerdote nós não vamos ter os ritos e a fala sobre Deus, mas o sacerdote não pode ter terra. Então, das 12 tribos de Javé, 11 recebem terra e um não tem terra. E aí, como é que a tribo de Levi, os levitas, vão sobreviver? O resto paga. Aí vem o dízimo. Então, o que é? Você controla o poder do sacerdote. Se o sacerdote começar a falar coisas que não é da nossa tradição, a gente não paga. Então, isso é uma forma de você ter uma divisão de poder. De uma forma moderna, seria a divisão de poder do executivo, legislativo e judiciário.
Se você, sociedade precisa de poder, se você dá vários, quer dizer, os tipos de poder, você dá na mão de um único grupo, isso vira ditadura ou império. Então, você tem esse modelo em Israel. E é muito interessante. E aí continua dizendo, nós somos diferentes. Nós temos um Deus diferente, só temos um Deus, nós temos um jeito diferente de dividir o poder e nós temos, não temos exército. Mas quando aí vinha a invasão dos outros, a gente faz um exército popular. Tá? Isso foi possível porque eles foram para lugares de montanhas que não tinha muito riqueza. Então, os outros países não estavam, outras cidades não estavam preocupados em invadir lá. E quando estavam querendo invadir, como eles estavam na montanha, eles tinham mais facilidade de controlar a entrada. Tá? Ótimo. Isso nos interessa aqui. Num dado momento, Israel dizia, olha, se nosso Deus é o único, porque Deus é um só, filosoficamente se vai desenvolvendo, os outros deuses não podem ser um outro Deus que é menor do que o nosso. Filosoficamente não faz sentido. Então, não existe um só Deus. O resto acredita num falso Deus. Você vai para a ideia de monoteísmo. Filosoficamente, outro lugar também aos poucos vai desenvolvendo. Porque você tem Deus supremo e Deus inferior, e inferiores hierarquicamente menores, baixos, não é Deus. Você pode dizer que é semideus, mas não é Deus, porque filosoficamente não faz sentido. E o conceito de Deus é do supremo, do absoluto. E aí vai se desenvolvendo. Ótimo. Nós temos, então, monoteísmo. Por que aparece a ideia do Deus trino com o cristianismo? Se o cristianismo vem da tradição bíblica judaica, onde o Deus um só. Agora eu vou entre parênteses, tá? Agora eu vou estabelecer uma hipótese, tá? Agora é minha, vocês são cobaias dessa minha discussão. Eu tenho uma intuição de que a ideia do Deus Trino é importante porque a teologia do cristianismo muda do judaísmo a partir de duas coisas. Uma, a importância da história. Israel é a primeira religião, o povo do mundo ocidental, que diz que a história é importante, o destino não é importante. Não há, o destino não é algo estabelecido, seja pelas estrelas ou pela vontade de Deus, tudo está estabelecido. Não, Deus está na história, no futuro. Isso aparece no Antigo Testamento. Ótimo. Então você tem a ideia de que o Deus está meio diferente com a ideia Deus já estabeleceu tudo. Tá? E quando Deus vem na história para realizar a, o reino de Deus, que é a ideia do Messias, então o Deus vai estabelecer, vai fazer acontecer na história a vontade dele. Então você tem Deus, a história e tranquilo. Não precisa de outra coisa. O Deus com seu poder. Tá. Quando você diz que o Deus enviado como Messias era Jesus, você não precisa ser ainda a ideia de trindade. Deus é Deus. Deus mandou alguém. Assim como se esperava em Israel, Deus vai mandar alguém. Então, alguém que é enviado não é Deus ainda. O cristianismo é que vai dizer que Deus entra na história. E isso quem fala explicitamente é Paulo. Paulo diz: o Deus que era Deus, Jesus que é o Verbo que era Deus, se esvazia da condição divina e entra na terra e se faz humano. E mais do que humano, se faz escravo. Esse é um Deus que incorpora, encarna o sofrimento humano. Por quê?
Porque Deus ama a todos. Por isso que a questão Deus é amor, 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 vai ser tão importante no cristianismo. Então, por quê? Porque quando você ama outra pessoa que está sofrendo, você se aproxima, você entra, você abraça a vida dessa pessoa. E aí diz, o verbo faz isso de forma plena, se fazendo ser humano. Quando ele vem, não vem somente, que coitadinho. Não, ele vem com todo sofrimento. Quando todo sofrimento, para se unificar, para estar junto, ele tem que esvaziar, deixar de ser como Deus, apesar de ser Deus. Então, não tem a condição divina. Tá. E sendo assim, ele quer ajudar, quer mudar. Só que a história não mudou com a vinda de Jesus. Tá? E se a história não mudou, nós temos um problema. Deus veio na Terra, só que não veio com poder para mudar tudo de uma vez. Não tem poder para mudar. Essa coisa do Deus é amor, não é poder. Ótimo. Então, Deus desce e... Aí diz, não, mas então, depois que Jesus morreu e foi para o céu, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, vai continuar ajudando a comunidade e avançando em direção àquilo que Deus quer, mas que a gente não consegue realizar aqui na Terra. E aí entra a figura do Espírito Santo. Então você tinha a ideia do Deus, que era tudo. De repente se separa o Deus que vem na Terra. Tá bom, o Deus que vem na Terra não resolveu todo o problema, porque não funciona assim. A história vai continuar caminhando, tá? Aquilo que Jesus ensinou, dá conta ou não? Não, porque a história caminha. Porque se não há história, aquilo que Jesus ensinou e fez serve para sempre. Estão me acompanhando? Se a história é importante, aquilo que Jesus ensinou e fez não dá conta. Tudo bem? Então tá. Então como é que a gente vai fazer? Aí lembra-se narrativas que Jesus diz: quando eu for, Deus vai enviar um outro, o Espírito. E quando vocês tiverem dificuldades, problemas novos, e aquilo que ensinei não deu conta, não se preocupe, porque o Espírito que está com vocês vai saber falar. Tudo bem? Que é a figura do Espírito Santo, aquele que inova o caminho. É aquele que se adapta. A história caminhou, o ensinamento já não dá conta, o espírito do ensinamento. A ideia central está lá em Jesus, naquilo que Jesus fez, mas a forma como Jesus faria agora é diferente. E como é que a gente sabe disto? Como é que a gente escolhe isso? Como é que a gente escolhe as opções? Você vai ser movido pelo Espírito de Deus. E aparece então a ideia, terceira figura do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tudo bem? Estamos acompanhando? Então, na medida que você tem a introdução da noção da história como algo importante na salvação, você precisa ter a ideia, tudo foi criado por Deus, origem, e Deus vai aparecer no final, o Deus Pai, é a origem e o fim. Tá, e como é que a gente sabe o caminho? O Filho que veio, ele é o caminho. Mas na medida que o Espírito, a história está caminhando, e Jesus já foi, como é que a gente aprende essa novidade? O Espírito que nos leva a continuar caminhando o que Jesus ensinou. É o Espírito Santo. Então, o início e o fim, você tem o caminho e você tem o Espírito. Como faria se Jesus estivesse presente? Tudo bem? Tá. Essa figura da Trindade é importante também por uma questão da ideia da definição. Deus é amor.
a gente usa a palavra amor para tentar explicar como é Deus, tudo bem? Porque não é que a gente viu, a gente inventa, usa melhor. O Evangelho e os apóstolos vão dizer a melhor forma de explicar sobre Deus é o amor. O que é o amor? Amor é uma relação entre um e outro que produz um terceiro. Qual é o modelo de amor? Melhor, homem e mulher, que deixa o seu egoísmo e passa a viver em função do amor. Não é que o outro virou mais importante. Não, o importante é a relação entre os dois. E quando os dois se amam, produzem os efeitos, as obras do amor, que é o filho, os filhos. Essa é a ideia. Então, de quando você tem uma relação de amor, você produz mais amor, que é o Espírito Santo. Então, você vai ter a teologia da Trindade. Do Pai nasce o Filho, e do amor e filho nasce o Espírito Santo. Deu para essa ideia do Espírito cristão, Espírito Santo. O que acontece, essa estrutura, a gente pegar no capitalismo, na religião? No islamismo, você tem um Deus único e não tem a figura do Espírito Santo. Por quê? Porque não tem a figura da história. E por que não tem figura do Espírito do história? Não entra a figura do Espírito Santo. Portanto, quem é muçulmano tem que fazer exatamente o que o Maomé falou, ou aqueles livros sagrados mandam fazer. Não tem esse processo da novidade do processo. Isso mostra que não é uma figura, não é uma religião que leva a sério a história, o movimento da história. O capitalismo é uma sociedade moderna que é fundamentalmente levar a sério a história e o movimento da novidade. Então, se você pensar qual é a estrutura de pensar a história do capitalismo nessa questão, é a seguinte: qual é a origem e o fim do capitalismo? Ele diz que o capitalismo surge do dinheiro e termina com absoluto dinheiro. É a origem e o fim do sim das coisas. Em termos econômicos, a pessoa fala isso. Capital é o início e o fim das coisas. É o filho, é o Deus Pai. Tudo vem do capital. E tudo vai para o capital. Isso. E aí, como é que se desenvolve o caminho de desenvolver do início do dinheiro para o fim do absoluto dinheiro? Mercado. O mercado é o lugar que entra o dinheiro e gera dinheiro. É o caminho do mercado, do filho. E qual é o espírito para que as pessoas, esse processo continue? É o espírito da concorrência. Enquanto que no cristianismo o espírito que move é da compaixão e da solidariedade, o espírito do capitalismo o que é? É concorrência, concorrência, concorrência. A inveja, inveja, inveja. Porque se eu não tiver inveja do que o outro tem, para que eu vou querer ganhar mais dinheiro? E o dinheiro, a concorrência é aquilo que faz sentido às coisas. Por que você acorda de manhã para ganhar dinheiro? Por que você quer ter... Eu durmo pensando como vou ganhar mais dinheiro. Para quê? Porque isto é o sentido da vida. Essa motivação. Ou como se fala agora, assim, ensinar o empreendedorismo nos jovens para que eles queiram ganhar cada vez mais dinheiro, porque tudo passa pelo mercado, entrando com o espírito de mercado. Então, aí nós temos uma visão trinitária
Porque, de fato, a ação humana que leva a sério a história precisa desse ângulo, essa estrutura trinitária, vamos dizer assim. O início, a origem, o fim, o caminho, o sujeito que ajuda nisso, o sujeito, pessoa e instituição, e o espírito que te leva a motivar. O Plínio, que gosta de, e vocês também estão estudando com Tomás de Aquino, né? Você tem duas formas de São Tomás de Aquino interpretar as coisas, analisar as coisas. Quando você está falando de uma coisa que tem a coisa em si, o ente, ele usa as quatro causas de Aristóteles: causa material, formal, eficiente e final. Vocês lembram disso? Quem estuda Tomás. E quando ele vai falar de ação humana, ele fala em três. Qual é do início para onde? Quem é o sujeito do movimento? E a, e a, a vida, a energia para mover isso. Então, isso, por exemplo, então Deus, Trindade, a teologia da Trindade não é Deus diz, não, não, é como nós interpretamos, e interpretamos dessa forma, porque a vida funciona assim. A diferença entre uma teologia cristã e uma teologia atualmente capitalista é isso. Qual é o início e o fim? É do mais dinheiro para o mais fim do dinheiro, ou da vida para terminar com a vida? É espírito de compaixão ou de solidariedade ou de inveja e concorrência? E o caminho é Jesus ou o mercado? Essa mesma coisa pode ser adaptada na questão do budismo, quando você introduz a noção da história. Então, Buda, isso, ele é o caminho do quê? De um processo que é histórico, não é destino, não é simplesmente repetir o que foi no passado. Aí tá, então aquilo que Buda ensinou não serve mais. Então, o que a gente faz? Você pega o espírito do que Buda ensinou e atualiza. Aí essa discussão do mundo de vocês, do mundo budista, não, pode ou não pode adaptar isso. A história é importante ou não? E depois o início e o fim do processo. Aí deu para. Isso já deu quase 30 minutos. Foi 30 minutos na minha fala, né? Deu para. Eu sei que assim, trouxe um negócio, bom, isso é para realmente vocês levar um susto e pensar. Plínio, você está com cara de que quer falar e que está esperando o outro falar, mas está com vontade de falar. Então fala. Verdade, eu, na verdade, estou meio em estado de choque, porque você está quebrando aquela perspectiva geral que as pessoas colocam, que teólogos da libertação não entendem de tomismo. E eu estou vendo sempre o contrário. Eu sempre vejo teólogos da libertação que entendem muito bem de tomismo, mas optam por não e por entrar na teologia da libertação, que tem a ver com a realidade nossa, né, da América Latina. Parece que é isso. Eu diria Hum. que Tomás de Aquino é importante, foi muito importante na idade dele, no tempo dele, e ajudou muito na passagem, na crise do mundo medieval. Agora, repetir tomismo é não levar a sério a história. Assim como repetir a doutrina budista do século IV, V ou X. Tá? O mundo mudou, a humanidade mudou. Ah, então não tem nada a ver com. Não, tem a ver, mas a gente precisa. Daí a importância da hermenêutica. Então, a minha leitura de Tomás de Aquino vem de uma hermenêutica. Olha, o que que me interessa das coisas do Tomás de Aquino? Eu estudei Tomás de Aquino, tenho uma ideia. Assim, quem me marcou muito foi um dos professores, foi um dominicano, Frei Orgulho, que ele era biblista e tomista, e estudou 5 anos sobre tomismo com Ivas Congar, Oh, que é um dos grandes. Então, assim, esse cara, o Frei Orgulho era um assim.
Então, uma vez nós pedimos para falar sobre estudar teologia de libertação. Eu fui falar para você, Frei, nos dá um curso especial sobre Tomás de Aquino e teologia de libertação. E ele achou interessante. Tá bom, vamos. E passamos um semestre discutindo a questão, o artigo 1 do Tomás de Suma Teológica, dizendo o que é teologia. Que é Acho que teologia. o que é teologia. E Isso são mesmo. 10 questões. As questões, né? Isso. E aí, da partir eu estou aqui atrás disso, na época do Tomás de Aquino, então, quem começa a Suma tem, assim, tem a pergunta e diz, olha, a resposta que ele dá, depois os argumentos dos outros que ele, não, que ele critica. Então, diz, olha, então, os argumentos da briga na época, então isso aqui é do Averroes, isso aqui era dos neoplatônicos, isso sei das coisas. E dizendo, atrás disso, está atrás disso. Depois, então, sobre essa questão, vai discutir essa questão na teoria de libertação. Aí, então, ia lá, estudava coisa marxista para dialogar. Era uma aula brilhante. Aí nós pedimos mais um semestre com ele. Né? Mas, em todo caso, então, a gente sempre precisa dessa hermenêutica, porque a gente leva a sério a história. Uhum. Se você acha que história não é importante, aí não precisa de hermenêutica, basta simplesmente repetir. Então, o problema dos teólogos católicos que querem voltar a Tomás de Aquino simplesmente com uma leitura, como se fosse eterna, é não aceitar a história. Uhum. E não tem como. Não tem como, exato. Não tem como. Tem E como. não somente filosoficamente, mas porque biblicamente a ruptura da Bíblia com outras tradições religiosas da época é dizer, introduzir a história. Uhum. Isso começa com Adão e Eva. Adão e Eva não é punição, pecado do Adão e Eva. Não. Adão e Eva terminam a narrativa, Deus dizendo, nossa, eles são como nós. Saiam daqui. Então, é possível ler isso dizendo como uma libertação. Vocês saíram do mundo do mito e entram no mundo da história. E o mundo da história tem problemas. Uhum. Olha que interessante, né? Uhum. Né? Tem problemas, mas tem liberdade também. Enquanto que no mundo do destino e dos mitos antigos, não tem liberdade. Uhum. Tudo bem? Nayara, você queria falar? Ah, é o gato que tá me mordendo aqui, desculpa, primo. Tá. O Alguém Guilherme estava com a mão Tem o levantada. Guilherme e tem o Ricardo também. Cadê o Ricardo? Ricardo que colocou uma coisa aqui no chat, tá? Se quiser dar uma olhada. Ricardo, eu não vejo a cara, então eu não sei quem é Ricardo. Ricardo Neri tá lá. Agora ele abriu, olha lá. Aê, Tá. Ricardo! Olha lá o Ricardo. Então, agora qual é a pergunta que eu não vi? Eu não vejo o chat, então. Ele fez uma colocação aqui. Quer falar? Quer falar, Ricardo? Oi, boa tarde, pessoal. Eu posso ler. Uhum. Eu estava ouvindo aí sua colocação sobre essa questão aí da teologia da libertação e a questão do Tomás de Aquino. Aí meu comentário foi o seguinte: no passado remoto, a instituição do trabalho era considerada uma atividade relegada a escravos. Isso é uma herança lá da Grécia, né? Uhum. Os filósofos, por tradição, eles não trabalhavam. Inclusive, havia essa condição cultural de que eles deveriam exatamente não trabalhar para que eles pudessem ter mais tempo de meditação, de reflexão sobre as coisas. Não vou entrar agora em maiores Uhum. detalhes com relação a isso. Então, era uma atividade relegada aos escravos, portanto, era visto, né, nessas sociedades com essa visão como uma forma inferior de existência. Uhum. Em contrapartida, a forma mais elevada era dos filósofos, que não trabalhavam, né? E das elites, né? Com o surgimento do capitalismo, houve a necessidade de uma mudança cultural, porque senão você não teria, você teria um problema, que Uhum. não poderia ser dada ênfase para a produção de
através do trabalho, produção da riqueza, né? Então, Uhum. houve essa mudança cultural invocando a mudança de que o trabalho passou a ser uma atividade de valor. Então, houve essa Uhum. mudança teológica com relação à descrição do trabalho. O trabalho passou a ser uma atividade de enlevo espiritual, né? Com chancela espiritual. Inclusive, a preguiça passou a fazer parte do rol, né, dos pecados capitais. Tá, vamos por partes. Eu acho legal, né? Então, assim, primeiro, aproveitar essa questão assim. A filosofia grega diz que o ser humano é animal racional. Então, a identidade do animal humano, diferente dos outros, é a razão. Daí a importância dos filósofos. Quem não trabalha racionalmente, não entende filosofia e trabalha brutalmente, não é humano. Isso qualquer animal pode fazer. Na Bíblia, né, no mito do Adão e Eva, quem é que o Criador? Deus. E o que que Deus faz? Ele trabalha, tanto que ele descansa no último dia. Então você tem nessa narrativa uma mudança antropológica. A pessoa que mais se aproxima de Deus é aquele que trabalha e não aquele que não trabalha. Tudo bem? Ou seja, o que é uma religião que nasce dos trabalhadores, dos ferrados da vida? Dois, né? É, quando a gente vem no mundo capitalista, continua essa coisa. O trabalho intelectual ganha uma fortuna e o trabalho braçal não vale nada. É daí que os executivos ganham bônus de 10, 15 milhões de dólares ano e o trabalhador não tem direito a fazer nada. Então, de uma certa forma, nós temos uma novidade em relação ao capitalismo, em relação ao mundo grego. O trabalho é importante, mas aí essa separação entre intelectual e braçal se manteve dessa forma. Na Bíblia, o trabalho não vale em si, está em função da vida. Então, mesmo na narrativa, Deus cria um mundo, ótimo, e termina. Qual é o ápice do trabalho dele? A criação de um ser vivo. E a vida é função, é a finalidade última. Daí que o trabalho é uma mediação para a vida, enquanto que no capitalismo ganhar dinheiro se tornou o fim último. Então, daí que o que o Weber vai analisar, né? Quer dizer, você tem uma mudança profunda no capitalismo, quando você muda o sentido da vida. Antes você trabalhava para ganhar dinheiro, desculpa, trabalhar para viver bem, e se você pudesse viver sem trabalhar melhor ainda, passa para agora você vive em função de trabalhar, ganhar dinheiro. Então a gente não tem tem que escolher não nenhuma das duas, tem que escolher uma terceira opção. A vida, o trabalho dignifica as pessoas, todos, independência intelectual ou braçal, mas o trabalho é uma função da vida. Daí que Jesus vai dizer: Eu vim para que todos tenham vida e todos tenham vida em plenitude, ou em abundância, porque o grego, o hebraicos não tem noção de plenitude, tem só de abundância. Né? Então, essa discussão do meio e fim é muito importante. E aí, a mesma coisa da Trindade, né? Qual é o espírito, qual é a finalidade? É ganhar dinheiro ou vida? Que é o problema do Deus Pai. O tema a discussão que aparece no Deus Pai. Não é legal. Mais alguém? Você falou da questão do Espírito Santo como algo que existe em função da história, ou seja, é algo que vai mudar de acordo com os fatos que ocorrem, de acordo com
sociedades, etc. Mas aí tem a questão da providência divina. Como é que isso se relaciona com a providência divina? Vamos lá. A providência divina é uma invenção posterior. Tá? O que a gente tem na tradição cristã original e no Novo Testamento é o seguinte: você tem o critério, o caminho, é o ensinamento e a vida de Jesus. Tá, ótimo. Só que na medida que a história muda, aquilo que Jesus, muitas vezes Jesus não chegou a dizer exatamente sobre a coisa. Por exemplo, hoje a questão da inteligência artificial. Jesus chegou a uma ideia, não tinha a menor ideia, não sabia nem o que era isso. Né? Agora, pegando o espírito que Jesus viveu e ensinou, diria assim, se Jesus vivesse hoje, o que faria? Esse é o papel do Espírito Santo, ajudar a adaptar. Então, pegando o sentido último, origem e o fim que Deus quer, Deus Pai, e tendo o modelo do que Jesus viveu, o terceiro momento é o Espírito Santo nos ajuda. E qual é como é que... Então, diante das teorias possíveis que tem, qual é a opção correta? Aí vem o Espírito Santo do amor, de solidariedade, essa dimensão. A questão da providência... Alô, por aqui entrou alguma coisa aqui no computador, aqui, desculpa. A noção da providência, isto é uma coisa de todas as religiões, enfrentam situações que você não controla e você criou um problema, ou teve um resultado que não sabe, boa, que não sabe explicar. Foi Deus que fez. Então você tem uma visão meio mágica, providência divina. Tá? Então você tem que... Tudo está estabelecido. Mesmo que você não saiba, não entenda, você saiba que Deus previu e providenciou esse caminho. É uma forma de destino. Tá? Isso aparece, por exemplo, na filosofia estoica. Por que estoica é importante? O que aparece é a filosofia do Adam Smith. A cristandade europeia tem a noção da providência divina. Não, se você fizer de acordo com a vontade de Deus, nós não sabemos exatamente como, mas Deus vai prover e vai acontecer bem. Então, é sempre a expectativa, Deus vai resolver nossos problemas. E o Adam Smith pega essa ideia, diz, você tem esse movimento positivo da história, tá? E diz, nós trabalhamos sem saber como é que funciona direito, mas o resultado é que a economia está melhorando. Tá? Aí ele dá um exemplo. O padeiro, ele não produz o pão de manhã porque ele gosta dos outros. Não, ele vende porque ele tem interesse pessoal de ganhar dinheiro. E então ele produz de manhã, acorda cedo para fazer o pão mais gostoso e mais barato para que os outros comprem mais. Então, o que move ele é o egoísmo. E o que move o comprador também é egoísmo. O resultado final é que sai bem para todo mundo, para o produtor e para o consumidor. Logo, o que é que produz esse resultado não previsto, que passa do egoísmo para o bem comum? Ele pega a ideia da providência divina, que vem dos estoicos e do cristianismo medieval, e é a mão invisível do mercado. Então, ele dá outro nome. Mas a lógica é a mesma. Há um ser supremo, superior, supremo, que está organizando para isso. Daí que, com essa teologia do capitalismo, que começa com Adam Smith, ser egoísta é o melhor caminho. Não egoísmo na família, egoísmo no mercado. O espírito que caminha a sociedade para avanço econômico e melhoria do bem-estar social é o espírito de egoísmo no mercado. Mas como é que o egoísmo gera o bem comum? A ética tradicional dizia egoísmo é ruim porque não gera o bem comum. E o bem comum é importante para todos.
Aí o Adam Smith, não sabíamos disso. Numa sociedade complexa que tem mercado, a melhor forma de produzir o bem comum é o egoísmo. Aí, essa é a solução. Porque ensinar bem comum é muito complicado. Agora, ensinar egoísmo é ótimo, é fácil. Egoísmo no mercado. Isso muda completamente a estrutura do que a gente pensa de ética. O Adam Smith tinha, além disso, você precisa de outras coisas, etc. O neoliberalismo não precisa mais nada, só basta o egoísmo no mercado. Tá? Então, você tem o que chama neoliberalismo. O liberalismo de Adam Smith pega uma parte e tira outra parte. Então, vai dizer que então, o espírito que move, que deve mover a história, é egoísmo absoluto. E isso vai aparecer na teologia da prosperidade e companhia que nós temos hoje. E também aparece, por exemplo, o budismo com uma mercadoria, ou com um produto no mercado, é isso. Você precisa gostar, medite, mas medite para ter o seu interesse. Eu, nada. O outro, não. Quando você pensa nos outros, atrapalha. Atrapalha não somente a tua vida, mas atrapalha a dinâmica da sociedade. Dá um negócio, mas é isso. Por isso que a gente precisa repensar, aí precisa entender essa inversão dos valores éticos no mundo capitalista. Tranquilo? Descansamos um pouquinho? Em 10 minutos nós voltamos para... O Ricardo queria fazer uma pergunta, mas aí faz na volta. Faz, Ricardo. Fala aí. Fala aí, Ricardo. Eu fiz a pergunta e acho que ela se conecta bem com essa finalização que o senhor fez aí. A pergunta foi um pouco anterior à sua fala. Uhum. Não haveria o risco de uma antropomorfização do Espírito Santo, de interpretá-lo e sujeitá-lo aos desejos humanos, entendendo esses desejos humanos como a cultura da época? Ou seja, você pegar, foi como eu entendi a sua fala última, você pegar essa interpretação, essa visão do Espírito Santo, ou seja, daquilo que faz a história, não direcionando essa questão no sentido de que aos interesses de uma determinada classe, ou de um determinado grupo, de uma determinada teoria, tentando evocar que não é um valor de um grupo, mas é um valor de toda a coletividade, quando na realidade não é isso. Tem duas partes na tua pergunta interessante. Primeiro, assim, antropomorfismo. Tá? O que é antropomorfismo? É falar de forma humana, antropoforma, aquilo das características de Deus. Tá, ótimo. O problema é que nós não podemos falar de Deus sem uma forma antropomórfica. Os filósofos e teólogos diziam, não, a única forma de você sair do antropomorfismo, a Bíblia usa um monte de antropomorfismo, Deus é amor, antropomorfismo, tá? Dinheiro é bênção, antropomorfismo, tá? Não, a gente, para não cair nesse erro, a gente vai discutindo pelo ser. Então, reduz, tira todas as coisas da vida cotidiana e faz conceitos abstratos. Só que conceito ser também é antropomórfico. Quem inventa a palavra ser e a filosofia do ser é o ser humano. Então, essa é a pretensão dos filósofos ocidentais de dizer que eu tenho uma linguagem que não é humana. Isso é bobagem. Tudo bem? Então, isso eu vi isso com um japonês, Kitamori, ele diz assim, olha, fala do antropomorfismo, aí ele diz, ó, a filosofia grega também é antropomórfica. Então, entre o antropomorfismo da filosofia grega
e antropomorfismo da Bíblia, eu fico com o da Bíblia. Pronto. Eu resolvo. Eu falo assim, porque não existe outra forma de falar de Deus que não seja antropomórfica. Porque nós somos humanos. Ótimo. Então, agora, vale qualquer coisa? Não. Entre os tipos de antropomorfismo sobre o Espírito Santo, a gente tem que ver o que é mais próximo da cultura dominante hoje e aquilo que é mais próximo da tradição do cristianismo de Jesus. Porque na teologia cristã, o critério é Jesus. Na teologia judaica, é Moisés e profetas. Tudo bem? Deu para... Sim. Aí, para Jesus, o Espírito Santo é aquele que leva as pessoas à solidariedade, compaixão, isso, amor, isso. E não a competição. Não a competição e Não competição. ao acúmulo. E não ao acúmulo. É isso. Afinal de Mais do contas, que... ele falou, né? Procurei juntar aquilo que a traça não corrói, não rói e a ferrugem não corrói. Isso, exatamente isso. Então, o papel da teologia é esse, discernir, olha, entre os antropomorfismos que temos hoje, do tipo, Deus o Espírito Santo é aquele que traz riqueza. Aí, senhor, onde é que está na Bíblia isso? Uhum. Por isso que o pessoal dessa teologia não fala da Bíblia mais. Não leem mais texto bíblico. Não discute Bíblia. Traz uma palavra e começa a comentar. E inventa da sua cabeça. Talvez eles tenham simplificado a natureza das escrituras sagradas, substituindo por um extrato bancário. É mais fácil. Tá bom? Isso. 10 minutos. A gente volta para o capítulo, última aula, número 10.